Opa, e aí? Eu sou o Ricardo e esse é mais um vídeo aqui do canal Riquezera. Bom, primeiramente queria pedir desculpa, tô com o nariz meio entupido porque eu tô um pouco resfriado. Mas vamos pro que interessa. Starfield, o novo jogo da Bethesda, ele é uma decepção ou o hype todo do jogo valeu 100% a pena? Então, Starfield é um jogo que vem dividindo opiniões das pessoas que jogaram e compraram o jogo, principalmente na pré-venda. Porque tinha gente que estava muito hypada pro jogo e tinha gente que estava falando, vai ser uma merda desde o começo. Óbvio, acontece bastante variação aí do gostar e do não gostar de cada um, até porque as pessoas têm opiniões diferentes, e isso não foi diferente com Starfield. Então muita gente se apaixonou pelo jogo e algumas pessoas odiaram o jogo. Bom, para as pessoas que não gostaram do Starfield, uma das primeiras reclamações que a gente escuta é o fato do jogo estar a 30 FPS no console. A gente que é gamer é acostumado a jogar a maioria dos jogos no mínimo a 60 FPS, até porque jogar a 30 FPS parece que o jogo está muito travado e acaba muitas vezes com a imersão do jogador. Então jogar um jogo a 30 FPS acaba sendo um tanto quanto problemático para a maioria dos players, assim como foi para mim também. Então, infelizmente, esse é um dos pontos negativos. Outro ponto que as pessoas mais criticam no Starfield da atualidade é a questão da exploração de planetas. Bom, muita gente estava criando um hype absurdo sobre a exploração dos planetas de Starfield, acreditando que você saía, por exemplo, do planeta X e ia voando com a sua nave para o planeta Y. Só que na prática acaba que a gente não tem isso. O jogo em si ele funciona meio que com um sistema de fast travel, ou seja, você dá TP de um lugar para o outro. Óbvio, você vai andar com a sua nave sim, só que, por exemplo, você vai ter que chegar no planeta, colar na atmosfera com a nave, e aí entra num load para o planeta ser carregado, ou seja, ele vai ser pré-renderizado para adaptar a você estar chegando nele. Então o jogo acaba tendo muitos, mas muitos loads, o que incomodou a experiência de muitos jogadores, porque, vamos lá, o que nós gamers mais odiamos, a não ser o lag do ping ou travamentos, é load, cara. Acaba com a imersão do player, você ficar várias vezes perdendo tempo só olhando se o jogo está carregando, então isso acabou se tornando um grande problema. E outro ponto negativo, juntamente com a exploração dos planetas, é a exploração do universo, que basicamente a gente não tem. Por exemplo, a gente não vai para o meio do nada e acha, por exemplo, um satélite, um exemplo bobo. Óbvio, pode ter alguma coisa bem escondida no jogo que eu não achei? Pode ter sim. Só que, infelizmente, eu não consegui continuar no jogo até chegar no ponto de eu encontrar alguma coisa dessas bizarras. Então o jogo, nesse ritmo lento, ele acaba te prendendo no sentido contrário. Você foca na questão do ritmo lento, você foca nos problemas e você acaba não se satisfazendo com o que o jogo está te entregando, que às vezes é uma exploração um pouco mais limitada e etc. Bom, a proposta inicial do Starfield, não necessariamente a proposta inicial, mas o que nos foi dito desde o começo, era que o jogo teria 1000 planetas. Obviamente já tinha sido falado que mais ou menos 10% desses planetas seriam habitáveis a ponto de você ter algo para fazer nesses planetas. Só que o que acontece é que, por exemplo, nós temos mas um monte de planeta. Tipo, não vou dizer que os 900, que equivalem aos 90% dos 1000, sejam 00, ou seja, não tenham nada. Só que a grande maior parte é um grande deserto que tu vai andar de um lado para o outro e não vai ter nada do que fazer. Tirando o ponto de que vários planetas são texturas já prontas. Então tu vai ver num planeta um monte de deserto com umas pedras tal, laranja. Aí você chega em outro planeta, é o mesmo deserto com as mesmas pedras, só que é azul. Então eles reaproveitaram várias vezes essas texturas de planetas e etc. E você acaba, cara, que tipo assim, às vezes você quer explorar um planeta, aí você chega lá, porra, vamos ver o que tem aqui de bom. Aí não tem nada. Aí tu vai em outro, vamos ver o que tem aqui de bom. Nada também. Então você acaba prejudicando muito, mas muito a sua experiência. Porque ao invés, na minha opinião, de você ter muitos planetas, seria bem melhor você ter menos planetas com mais coisas para fazer. Para quem não sabe,
A Bethesda é a criadora do jogo Skyrim, que lançou em 2011 e é um jogo extremamente renomado da indústria. Ele foi super premiado na época que lançou por ser um RPG e por ter muita coisa para fazer. O Starfield ele seguiu em alguns pontos o exato contrário de Skyrim. Por exemplo, Skyrim você tem uma missão lá do outro lado do mapa para fazer na cidade X. Quando você vai até essa cidade, no meio do caminho você vai ter uma dungeon, você vai ter um castelo, você vai ter uma catatumba e várias coisas que você vai fazendo e aquilo te mostra o quão vivo tá o mundo de Skyrim. E cara, no Starfield, basicamente você vai correndo até os lugares onde você vai realizar quest. E cara, no meio tempo não tem nada. Você realmente não tem o que fazer nesse meio tempo. Você só anda de um lado pro outro. Vamos lá. Quem já assistiu qualquer filme espacial interestelar, qualquer coisa, o próprio Star Wars, que é um filme que trata muito sobre o universo, você chega no planeta, a primeira coisa que tem são veículos, são coisas, obviamente, espaciais, não é um carro, não é uma moto necessariamente, só que é uma tecnologia ali espacial para você se locomover. Cara, no Starfield isso não existe, mano. Depois que você sai da sua nave espacial, é você e tua canela é tua melhor amiga, tá ligado? Você vai correndo, 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 até você chegar. Às vezes tu vai perder 15 minutos só correndo, tá ligado? Óbvio, não é? Tipo, tu não vai correr 15 minutos direto para chegar em um ponto. Mas na maioria do tempo você tem que decorrer vários percursos longos, que não são pequenos, tá? Tu vê o seu ponto lá longe e você tem que ir andando até lá sem ter o que fazer. Outro ponto negativo do jogo é o excesso de bugs. Óbvio, nós jogamos videogames e nós sabemos que todos os jogos que existem apresentam bugs. Isso daí é algo que nós gamers, a gente não necessariamente se pega muito, a não ser que o jogo chegue quebrado na nossa mão. Como, por exemplo, muitos jogos da Ubisoft. É um ótimo exemplo. Porém, o Starfield foi dito pelo criador, pelo diretor de criação, na verdade, do jogo, que o jogo praticamente não tinha bugs, que o jogo estava liso, sendo que isso é uma completa mentira. Óbvio, assim como todo jogo, Starfield apresenta bugs. Não são bugs absurdos que vão estragar sua experiência, só que são bugs um tanto quanto problemáticos. Às vezes você vai ter um bug de quest, às vezes um loading que demora muito, às vezes você tem bug de textura que acaba prejudicando um pouco a imersão. E a questão não é só ter o bug, a questão é ser falado antes que o jogo não vai apresentar bug nenhum. Isso daí é muito problemático, porque você cria um hype, o jogo vai vir muito polido. Por exemplo, como alguns jogos da Rockstar. O Red Dead Redemption, por exemplo, era um jogo super polido, também apresentava bugs, mas era um jogo super polido. Só que isso não é verdade no Starfield. E juntamente com essa questão dos bugs, não é necessariamente um bug, mas a gente tem um prejuízo absurdo nas expressões faciais dos NPCs. Cara, o NPC ele tá falando contigo, mano, ele só mexe a boca, cara. Tem NPC que literalmente só mexe a boca, você não vai ver uma expressão facial, tipo, ele pisca o olho, abre. É que nem um robô, cara, você tem o 000 imersão em relação a isso. E aí você pode me perguntar, mas Riquezira, o jogo ele é num todo horrível, é impossível de jogar? Cara, na verdade não. O jogo em si ele tem um enredo interessante. Óbvio que você pode pegar esses problemas no meio do caminho e acabar não conseguindo continuar para saber qual que é o enredo principal do jogo. Só que o enredo em si ele não é ruim. Óbvio que o jogo ele vai apresentar esses problemas que prejudicam a sua experiência. E outro ponto positivo do jogo também é o design artístico do jogo. Ou seja, você olha assim para um planeta e você fala, cara, que planeta lindo. Por mais que muitas vezes você vai entrar lá e não vai ter nada para você fazer, mas em si é bonito, então te agrada visualmente a você estar se atraindo pelo planeta, entendeu? Em alguns momentos do jogo você vai estar passando por um planeta e aí você vai estar dentro do planeta e você vai conseguir olhar outro planeta bem próximo de você, o que te dá uma baita experiência. Porém, não é só isso que vai definir o jogo. Então, o que eu recomendo como veredito final? Se você olhou uns vídeos do jogo, se você viu gameplays, viu histórias e etc. e tá interessado, cara, compra o jogo. Às vezes a sua experiência vai ser excelente com o jogo. Assim como você corre o risco de comprar e não gostar do jogo. Isso também pode acontecer. Só que não acontece só com o Starfield, acontece com qualquer jogo que você vai jogar na sua vida. Então não se prenda só à minha opinião, a opinião do youtuber X, do youtuber Y que você assistiu. Se você realmente estiver interessado, compra o jogo
e eu espero realmente que você goste e que seu dinheiro tenha valido a pena. Bom, esse é o final do vídeo. Meu nome é Riquezeira, como eu já disse. Se for possível, se inscreva no canal e deixa o like. Tamo junto, um abração, até o próximo vídeo.